Professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai falar sobre a filosofia em si, né? A atividade que eu passei foi o que vocês entendem por filosofia. Vocês estão vendo também as aulas no Centro de Mídias, também está sendo sobre esse tema, né? Que são as aulas de revisão deles, né? E eu falei que a disciplina se tornou autônoma da teologia, né, no fim do período medieval. E eu perguntei o que é filosofia, né? Se vocês acham que ela é importante, enfim. Então eu coloquei aqui algumas características para a gente tentar pensar no que é a filosofia. Vou falar nesse vídeo sobre o que é, sobre as áreas de atuação da filosofia e, por último, eu vou falar dessa questão da importância, tá? Qual é o papel dela. Então vamos lá. Primeiro sobre as suas características. É, Essa primeira que eu coloquei não é bem uma característica, né? Mas tem a ver com o nascimento da filosofia, que a última aula do Centro de Mídias que a gente viu, o tema era justamente esse. Porque o Aristóteles ele vai dizer que a filosofia nasce do espanto, né? Ou do espanto ou da admiração, né? Mas é mais o espanto para o Aristóteles. Quando a gente se espanta com o mundo, a gente tenta entendê-lo, né? E na aula eu estava falando justamente disso, né, de como nos dias de hoje a gente já assume os dados como coisas já sabidas e a gente não se espanta com o mundo, né? Mas quando a gente faz perguntas, né, tipo, a gente está muito... Eu até escrevi isso no WhatsApp. As pessoas perguntam muito que horas são. E alguém pergunta, o que é o tempo? E aí já dá aquele baque, né? Como é que eu respondo isso? E você pensa sobre isso, o que é o tempo? E tem aquele espanto e aí você começa a fazer essa atividade filosófica, né? Tentar responder esse tipo de questão. Então, olha a frase: pensar é um prazer antecedido por um incômodo. Algo te incomodou, ou te espantou, te chocou, e você começa a pensar sobre aquilo, né? E neste pensamento hipotético, você acaba chegando a algumas hipóteses, né? Ou não, mas você vai chegando mais próximo de de uma hipótese mais razoável, digamos assim, certo? Então são perguntas especulativas, certo? Tem como objetivo, vou vir desse lado, por causa da sombra, tem como objetivo conceitos abstratos. Então é importante essa característica dela, porque isso a separa da ciência, né? O objetivo da filosofia são conceitos abstratos, coisas que não são palpáveis. Por isso que ela não pode ser ciência. A ciência ela depende de teoria e de base empírica, de como você testar as suas teorias. Já a filosofia, ela não tem a base empírica. Ela estuda os conceitos abstratos, certo? Com um método especulativo, reflexivo, crítico, certo? Ela é antidogmática, né? Ela é crítica e não dogmática. Tem até um pensador que eu não me lembro o nome agora, mas ele fala: se a gente tivesse que responder o que é filosofia com uma palavra só, essa palavra teria que ser crítica, né? Porque essa é a principal característica da filosofia é ser crítica, né? E antidogmática porque ela não pressupõe nenhum dogma, ela não pressupõe nada. Né? Dogma é aquilo que você aceita sem questionar. Né? Isso para a filosofia é inadmissível, porque ela é, por excelência, crítica. Então ela vai começar a sua atitude especulativa sem pressupor nada, porque ela vai questionar a fundo, certo? Seria você criticar de fato a digamos o X da questão, sabe? Você criticar a fundo quais são as raízes, ou como a gente já estudou com Aristóteles, né, da filosofia primeira, né, a essência das coisas, entende? Então, como ela é antidogmática, ela também é uma crítica de nossas crenças. Então a gente pode colocar que essas são características da filosofia. Beleza, vamos ver agora quais são as áreas da filosofia. Então, as áreas que a filosofia estuda atualmente são essas aqui. Epistemologia, que a gente pode também traduzir para teoria do conhecimento. Essa área é aquela que pergunta como nós conhecemos, né? Como é possível o conhecimento. Dentro dessa área, a gente também pode pensar
na lógica, né? Que a lógica seria como funciona o nosso pensamento, né? Como a gente já viu nas aulas do Aristóteles, né? Quando que um pensamento é válido ou não, né? Porque, claro, isso influencia para a gente conhecer algo, né? Então, na teoria do conhecimento, como conhecemos, também vai estudar a parte da lógica por causa disso, né? Para entender como a gente pode conhecer, como pensar bem, como pensar melhor, de maneira válida, e também daí a gente pode também pensar nas filosofias que acompanham as ciências, né? Por exemplo, filosofia da química, filosofia da biologia, filosofia da história, filosofia da física. Por quê? Porque são filosofias que vão pensar no método de como aquelas ciências podem lidar com o seu objeto de estudo. Porque já que a pergunta é como podemos conhecer, se eu pego uma ciência como, por exemplo, a física, né, como a física conhece? O filósofo da física, nesse sentido, ele iria pensar na questão do método, né? Quais caminhos, qual o melhor método para atingir o conhecimento, né? Enfim, que a gente chama isso de filosofia da ciência, né? Naquela parte que eu falei na última aula sobre o essencialismo, desculpa, sobre o realismo e sobre o nominalismo, né? Pode ter dado a entender, não sei, que a filosofia só vai tratar desse realismo, né? Mas não, quando a gente fala da filosofia da ciência, ela também vai trabalhar com o nominalismo, até porque a ciência trabalha assim, dessa forma, tá? Ontologia é o estudo do ser, da substância, o que é o ser, né? A gente pensa na ontologia justamente quando a gente pergunta o que é. No exemplo que eu dei, né, o que é o tempo? Né? Eu entendo o tempo como uma substância ontológica que eu quero conhecer. Que a gente já viu isso também. Eu vou começar a dar exemplo de coisas que a gente já estudou. Que a gente já viu isso com Platão, né, que vai buscar responder essas perguntas na questão da ideia, que a gente também enquadra aqui a metafísica, tá? A própria metafísica do Aristóteles é um estudo ontológico, o que é o ser. Aí quando o Aristóteles divide o que é o ser e o que é acidente, né? O que é necessário e o que é contingente, é uma ontologia, é um estudo do ser. Né? Quando eu digo que o Agostinho negou a existência ontológica do mal, né? Também é uma ontologia, né? Ele fala que só o bem existe e o mal não, certo? Então é o estudo do ser, quando a gente pergunta o que é, né? Até quando a gente também já viu, né, sobre o que é o amor, que cada um buscou buscou as suas hipóteses sobre o que seria o amor, também um estudo de ontologia, o ser, a substância do amor. Outro campo da filosofia, ética e política, que eu coloquei junto porque são parecidas, né? Uma influencia a outra. A ética é o estudo que vai buscar a melhor maneira da gente agir, né? Busca a melhor forma de agir, buscando a boa convivência, e ela vai pensar de diversas condutas que eu tenho, qual delas é a melhor para eu agir no meu meio social. Também entra questões de valor aí, né? Uma boa conduta, uma má conduta, né? Também entra valores metafísicos, como a liberdade. Né? Liberdade também você não vê ela, não é algo palpável, é uma ideia. Né? Então também são temas relacionados aí. A ética então busca o agir, né? Como agir bem, e a política o gerir, como gerir bem. Tem política da escola, política do hospital, não é só política do Estado em si, né? Mas a política ela também vai pensar na melhor forma de gerir, e a gente estuda diversas formas de pensamento político, né? A política em si, a gente não estudou. De fato, eu estou tentando lembrar que a gente já tinha visto alguma coisa. A política, esse ano a gente ainda não estudou. No segundo ano vocês vão ver muito mais sobre política. Mas a ética, a gente estudou, por exemplo, quando a gente estudou a filosofia helenística. Né? Ambas as escolas que a gente estudou visavam atingir a paz de espírito, a ataraxia. E todos falaram de ética, né? Como você deve agir para atingir a ataraxia. A pergunta naquele contexto específico não era como agir de maneira a preservar a boa convivência, mas já era ética, porque até essas disciplinas que eu estou falando, esses campos, perdão, que eu estou falando, eles mudam conforme a história. Então a ética
como os gregos viam é diferente de como os medievais viam, é diferente de como os modernos, né, nós vimos. Né? Porque hoje a gente pode falar que a ética busca a boa conduta, mas na Grécia Antiga não. Né? Buscava a vida boa, é diferente. A gente, não sei se a gente vai chegar a ver isso esse ano, mas se não esse ano, vocês terão isso nos próximos anos de filosofia. Tá? Mas dá para a gente pensar na filosofia helenística como ética. E por último, que a gente também não viu, mas eu pretendo entrar ainda esse ano, é a estética, ou filosofia da arte, que é a filosofia que se preocupa com o belo. Né? O que é o belo? O belo está no objeto ou está no sujeito, e é o sujeito que enxerga o belo, né? Algo que está dentro do sujeito e não no objeto em si. Né? E se o belo está no sujeito, por que há tanta... Por que há tanto consenso? Né? A gente hoje costuma falar, né, a beleza está nos olhos de quem vê, atribuindo que o belo esteja no sujeito e não no objeto. Para os gregos antigos, o belo estava no objeto. Tá? Hoje em dia a gente tem essa visão de que está nos olhos de quem vê. Mas se está no sujeito, por que tem tanto consenso? Né? Por que se eu falar quem é mais bonito, Brad Pitt ou Seu Madruga, todo mundo vai apostar no Brad Pitt? Né? Por que está esse consenso se está no sujeito e não no objeto? Né? Então são questões que a filosofia estuda. Tá? Essas são as áreas da filosofia atualmente. Então, o último tópico desse vídeo seria o papel da filosofia, né, para que ela serve. Como eu disse para vocês que os campos da filosofia são pensados de diferentes maneiras no decorrer da história, essa pergunta também. Por exemplo, hoje em dia faz sentido a gente perguntar para que serve a filosofia? Porque a gente vive em uma sociedade, dentro de um sistema capitalista, que tem uma perspectiva pragmática, né, de pensar mais em coisas práticas mesmo. Né? Faço isso visando lucro, faço isso visando aquilo. E na nossa sociedade de hoje faz sentido essa pergunta, né? Para que serve a filosofia? Só que na Grécia Antiga, se a gente fosse perguntar isso para Aristóteles ou para o Platão, não faria o menor sentido essa pergunta. Né? Porque para eles não tinham esse compromisso com a utilidade. Né? Isso é útil para fazer aquilo. Né? O carro é útil para me levar ao outro lado, o ensino fundamental é útil para me levar para o médio. Né? Eles concebiam isso como coisas que têm valor fora de si. E eles pensam na filosofia como algo que tem valor em si mesmo. Não é que a gente hoje em dia poderia chamar de inútil, mas é que tem valor em si. É algo que você não faz para atingir algo, você faz por ele mesmo. Né? Não faria sentido perguntar para eles, por que pensar bem? Para pensar bem, não tem nenhuma utilidade fora disso. É filosofia pela filosofia. Eu quero pensar bem para pensar bem, certo? Então não faria muito sentido para eles, né? Inclusive tem uma frase famosa que Platão escreve que Sócrates disse, de que a vida não questionada ou não examinada não vale a pena ser vivida, né? Então para eles essa pergunta era extremamente descabida. Mas como a gente não está na época deles, né, vamos tentar ver o que os filósofos contemporâneos dizem sobre o papel da filosofia, se ela tem importância ou não. Né? E eu coloquei aqui uma frase de um filósofo que eu gosto bastante, chamado Deleuze. E eu coloquei essa frase porque a professora do Centro de Mídias, ela usa muito uma parte desse texto dele, né? Onde ela diz: a filosofia serve para prejudicar a tolice. Como ela sempre fala isso, eu achei legal pegar esse texto dele aqui, né? Quando alguém pergunta para que serve a filosofia. E ele vai e diz: a filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as formas. Está aí o caráter crítico e antidogmático da filosofia que a gente viu, né? O Deleuze ele pensa a filosofia também como uma ferramenta. Ele pensa como o filósofo como alguém que cria conceitos. E esses conceitos a gente pode entender como ferramentas para entender o mundo. Então ele vai dizer, por exemplo, o Deleuze,
que o mundo, que o real, ele é caótico, né? E o artista mergulha no caos e extrai percepções, sentimentos. O cientista mergulha no caos e extrai funções, né? Ele indica limite. Ó, é caótico, mas até aqui, a ciência. E a filosofia mergulha no caos e extrai conceitos, ferramentas que nos ajudam a entender o mundo racionalmente. E ele vai dizer que os filósofos são criadores de conceitos, onde os que vêm depois se apropriam ou não do conhecimento dos que os antecederam, né, para enfim criar o seu conceito, ou elaborar sua ferramenta para melhor compreender os seus problemas atuais, que não eram os do filósofo da antiguidade, etc. Baseado em tudo que a gente já estudou, no caso a história antiga e a medieval, a gente pode pensar que Platão criou ferramentas e que o Santo Agostinho, por exemplo, ele usou os conceitos, as ferramentas que Platão usou para criar as suas próprias, né, para criar os seus próprios conceitos e dar aquelas respostas geniais que ele dava, né? E a gente pode dizer que o Tomás de Aquino fez o mesmo com Aristóteles, né? Ele usou dos conceitos do Aristóteles para entender o mundo do jeito dele. E as pessoas fazem isso ainda. As pessoas também usam o conceito do Tomás de Aquino para dar algumas respostas hoje, para olhar, para interpretar o mundo de certa maneira, né? E os filósofos continuam fazendo. Por isso que a filosofia ela nunca morre, né? Porque ainda hoje estão se criando novos conceitos baseados em conceitos antigos, porque surgem novos problemas e, enfim. Então eu estou falando isso porque eu quero que vocês entendam que a gente, ao longo do curso de filosofia, a gente vê vários filósofos e é como se vocês estivessem tendo acesso a ferramentas que vocês podem usar ou não, né? Mas a partir do momento que vocês conhecem, vocês têm a possibilidade de usar e reutilizar como vocês quiserem, saca? Ah, o pensamento dele aqui me ajuda a entender tal problema que eu estou passando e você pode criar alguma coisa sua, né, para incrementar esse conceito, certo? Então, para o Deleuze, a filosofia serve para criar conceitos, para nos ajudar a entender o mundo, a entender um pouco esse caos, né? E para finalizar, eu vou passar agora uma frase da professora Marilena Chauí. Não, vou escrever na lousa. Então, antes da gente ir para o texto da Marilena Chauí que eu falei para vocês, passou pela minha cabeça aqui, conversando com a minha irmã, o seguinte, né? Eu estou falando daquele conceito do Deleuze, de você se reapropriar dos conceitos, né? Aí faz a gente pensar, tá, mas qual a importância disso? Será que isso é necessário? E aí tem uma técnica que eu sempre costumo bater, de que quando você pensa em algo, você pode ter certeza que alguém já pensou, né, sobre esse problema que você está na sua mente e provavelmente essa pessoa já pensou de uma maneira muito melhor do que você. Se você pode pensar, por exemplo, que os filósofos a gente pode pensar tanto da Grécia quanto... enfim, na Grécia Antiga, Idade Média e na Idade Moderna, a gente pode pensar em nobres que não faziam nada a não ser pensar, sabe? Não tinham que ficar trabalhando, tal. Não, eles podiam dedicar a sua vida a esse ofício de pensar. Então, a chance deles já terem pensado algo mais genial é muito grande. Então, vale a pena voltar para a história da filosofia, que é um receptáculo de conceitos para a gente poder se reapropriar. E como diz, se não me engano, Isaac Newton, né, quando ele tem aquela famosa frase, né, de que ele só chegou onde ele chegou porque ele se apoiou aos ombros de gigantes, né? Então, agora vamos para o texto da Marilena Chauí. A Marilena Chauí escreveu isso aqui respondendo sobre a utilidade da filosofia, se ela é útil ou não. Como a gente viu, até quando a gente pergunta isso, não tem um consenso entre os filósofos, né? Eu comecei com a frase de que o pensamento era prazeroso, aí Deleuze vai dizer que a filosofia entristece, né? Os gregos antigos achavam que era algum saber que não necessariamente é útil, pois tem valor em si mesmo, e agora a Marilena Chauí vai defender a utilidade da filosofia nesse texto. Vamos ver. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo
da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Helena Chauí, na obra Convite à Filosofia. Bom, é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim e a gente vai se falando. Valeu!